Verifique a classificação indicativa. Vem cá, você conhece alguém que entenda mais de segurança pública do que o Datena? O que eu acho é que nós temos que limpar essa cidade desse banditismo que está infiltrado em todos os lugares, inclusive na política, e esses bandidos têm que ser eliminados da cidade, colocados da cadeia, têm que ser tirados do sistema público, e quem colocou os caras do sistema público tem que ir pra cadeia também. 45 é o prefeitão. Datena, 45. Federação PSDB Cidadania. Você se sente cansado, desanimado, sem energia e sem disposição? A sua imunidade está baixa? Eu quero falar para você do Prômega, produto fantástico que aumenta o sistema imunológico. Ele tem ômega e tem própolis junto. Isso faz toda a diferença na sua saúde. Eu peço que você ligue agora, 0800 591 1137. Ligando agora tem 60% de desconto e ganha a vitamina D3. 0800 591 1137. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. O pastor que se divorcia pode continuar no seu ofício pastoral? Um pastor que, claro que numa circunstância, né, terrível e tal, mas que termina num divórcio, cujo relacionamento terminou num divórcio. Esse irmão, ele pode continuar o ministério pastoral, pode continuar pastoreando a igreja, ou ele tem que se afastar porque não pode mais, não, ele tem aí um impeditivo, um impedimento de seguir com o seu pastoreio. Eu sou o pastor César Cavalcante, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa de debates da Rádio Musical FM. Para você que acompanha a gente pela rádio, a Musical FM sempre crescendo no Ibope, graças a Deus. Obrigado pela carona que está me dando aí no seu carro, no ônibus, na condução, no caminhão, na carreta. Deus abençoe. Obrigado por liberar aí a nossa entrada na sua casa, na sua residência, no seu trabalho, no seu negócio, sua oficina. Deus abençoe. Para você que acompanha a gente pelo fone de ouvido, temos um público gigante pelo fone de ouvido. Deus abençoe também. E para você que assiste o programa pelo canal do YouTube, seja pelo canal FM Rádio Musical, na verdade é Musical FM 105.7, ou pelo canal César Cavalcante, vou pedir a você que já entre dando um like nesse vídeo, nesse conteúdo ao vivo, e também se inscreva ativando o sininho das notificações, tá certo? Deus abençoe. Na técnica do programa tá aqui o Rafael Rebouças, e você pode participar com a gente mandando a sua opinião pelo WhatsApp 984849988. O Michel Cordas, estamos pedindo um abraço aí, um abraço, Michel, Deus abençoe. Vamos lá. 984849988, você manda a sua mensagem de áudio nesse número.
Então se apresenta, chega lá e fala, meu nome é tal, minha opinião nesse assunto é X, e manda aí a sua opinião sem enrolação, que a gente vai colocar aqui no ar no decorrer do programa. O pastor pode se divorciar e continuar pastoreando a igreja? Esse é o tema do debate. O tema não é o motivo do divórcio, entendeu? É que vai acabar entrando nesse meio. A questão não é se pode ou não pode divorciar. Na Bíblia pode divorciar, mas em que circunstâncias, tal, bom, enfim, deixar isso para os nossos debatedores. Para tratar esse assunto, eu estou recebendo aqui o pastor Edmar, obrigado, querido. O pastor Edmar Ribeiro está sempre com a gente aqui, é um grande teólogo e serve a Deus na Assembleia de Deus. Bem-vindo mais uma vez, pastor Edmar, muito bom te receber aqui. Muito obrigado, pastor César, meu irmão, amigo. Agradeço aqui a produção da rádio por estar aqui mais uma vez e desta feita aqui com o pastor Luciano Scala, né, que é um prazer encontrá-lo novamente, né? Já nos encontramos em algum outro momento também, tá? E hoje estamos aqui para tratar de um assunto deveras delicado. Verdade, muito delicado. Com a gente aqui, pastor Luciano Scala, da comunidade evangélica Vale de Bênção, também da Casa de Recuperação, que eles mantêm ali, um acolhimento, e a ONG Instituto Viver na Bênção. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates, pastor. Pastor César, bom dia, a paz do Senhor, bom dia, pastor e doutor Edmar, bom dia a todos que estão acompanhando o programa. É um prazer estar aqui mais um dia, mais uma oportunidade, tema espinhoso, como já foi falado, mas vamos lá, vamos dialogar sobre o tema. Pastor Edmar, vou fazer aqui a pergunta do tema pelo qual o senhor foi convidado. O pastor pode se divorciar e continuar pastoreando a igreja? Biblicamente, pastor César, já a princípio não convém que ele continue pastoreando. E nós vamos pontuar aqui alguns motivos porque diante de um divórcio do pastor, ele já não reúne mais condições para estar à frente da igreja exercendo o pastorado. Tá? E isso aí nós vamos tomar aqui as regras estabelecidas pelo apóstolo Paulo, né? Já que ele é normatizador de muitas coisas no âmbito do cristianismo, tá? Nós vamos tomar exatamente os fundamentos apresentados por Paulo, principalmente para esclarecer esse ponto. Ok. Pastor Luciano, como o senhor se comporta diante desse tema? O pastor pode se divorciar e continuar pastoreando a igreja? Muito bem, essa questão do divórcio, se nós fôssemos pensar alguns anos atrás, eu acredito que esse debate nem existiria. Se nós fôssemos pensar numa igreja de algumas décadas atrás. Nós temos visto o avanço dessa problemática do divórcio, não somente na sociedade. A sociedade, ela sim tem vivido essa realidade há bastante tempo, porém nós temos visto que nas igrejas essa realidade tem acontecido, infelizmente. Então isso tem acontecido não somente com os membros, os frequentadores das igrejas, mas também com os obreiros, com os pastores. Nós não estamos sujeitos, nós não estamos livres de passar por uma situação difícil como essa. No meu ponto de vista, tanto o pastor como qualquer outro cristão, ele tem, pela Bíblia, ele tem a condição do divórcio. Existe uma exceção, uma cláusula de exceção, que é o caso do adultério. E eu penso que o pastor também se encaixa dentro dessa exceção no caso do adultério. Então, se ele foi traído, por exemplo, ele tem o direito de divórcio e pode prosseguir com o seu ministério. Tento imaginar um pastor bem jovem que tem um ministério, um chamado, e de repente acontece esse acidente, como no caso de um adultério. Ele deve continuar seguindo o seu chamado, o seu ministério, apesar de ter tido esse acidente na sua caminhada. Pastor Edmar. Nesse contexto aí do pastor divorciado, quando nós olhamos aí, não vamos entrar na questão do divórcio em si, porque aí seria um outro tema e realmente para bastante tempo, né, para falar sobre o divórcio, mas aqui tratando do contexto pastoral. Então, nós podemos tomar aí uma citação a princípio aqui, que não de Paulo, que está na carta aí aos Hebreus, que diz o seguinte: é um versículo muito conhecido, mas eu quero tomar aqui só para que os ouvintes reflitam um pouco a respeito. Qual que é o texto? É Hebreus 13:7, tá? Que ele deixa bem claro, veja o início do versículo aí: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus,
a fé dos quais imitais. E veja a continuação, atentando para a sua maneira de viver. E aqui, quando nós tomamos a segunda parte do versículo, ele pesa muito, porque nós vamos encontrar situações de divórcio que a culpabilidade não é do pastor, né? Infelizmente, ele foi atingido aí por uma circunstância. Mas tem um grupo que ele é o exemplo, tá? Esse grupo espelha-se no pastor. E qualquer que seja a situação que o atinja, atingirá também aqueles que ele lidera. E no caso do texto aqui, deixa bem claro aqui sobre a importância de seguir a maneira de viver. E então, aqui a gente tomando o contexto geral, no caso de um pastor divorciado na direção de uma igreja, ele sem dúvida será objeto de muitas murmurações, ele sofrerá calúnias, enfim, ele está sujeito a uma série de situações que ele mesmo não provocou. E isto, em vez de ajudar ao seu comportamento de um homem temente a Deus, em vez das pessoas se espelharem neste comportamento, então prefere exatamente aventar possibilidades que venha denegrir a imagem do pastor. Então, no caso do pastor, em uma situação de divórcio, o que eu imagino que ele deveria fazer? Deveria, de fato, se afastar da direção da igreja, resolver a situação, tá? E depois, então, aí, como hoje isso já é comum nas igrejas, nas convenções, ele ser reabilitado, porque agora ele tem se reestruturado emocionalmente, socialmente, familiarmente e assim por diante, e aí sim ele poderá dar prosseguimento ao seu chamado. Pastor Luciano. Então, pelo que eu entendi, pastor, na opinião do pastor, esse pastor que ele passa por um acidente, pela situação do divórcio, ele se afasta, depois ele volta, seria essa então a opinião do pastor? Ele se afastaria, depois ele voltaria a exercer a função? Como divorciado? Isso. Não, como eu disse, ele reestabelece a sua vida emocional, social e familiar, desde que ele não tenha dado causa ao divórcio. Sim. Tá? Então, tomando aquela exceção que já foi mencionada. Exato, porque eu vou por esse caminho da cláusula de exceção, né? Todo divórcio, ele é aceito. Um pastor, ele vai estar gabaritado para continuar? Acredito que não. Dentro da exceção que nós já falamos aqui, que acredito que a gente não vai ter problemas quanto a isso, né? Que é o caso do adultério. Eu acredito que o pastor, ele tenha condições de se restabelecer. O pastor pontuou algo muito interessante, que é a questão dos falatórios, que é a questão das consequências, que é a questão do peso que esse pastor vai carregar. Isso é fato. Isso é fato. Não somente isso, mas qualquer outra situação que um pastor, dirigente de uma igreja, ele passe com a sua família, qualquer situação que ele tiver, seja no seu casamento ou com os seus filhos, isso vai refletir na sua reputação. As pessoas, de fato, elas vão julgar, elas vão apontar, elas vão dizer que esse pastor não deve, porque ele não teve condições nem de gerir a sua casa. Porém, nós sabemos que na prática não é tão simples. É um assunto muito espinhoso. Tratar de uma questão como essa, tratar dos membros, já é difícil para um pastor. Agora imagine tratar de uma situação dessa para um pastor. Então eu acredito que seja um desafio muito maior. No meu ponto de vista, esse pastor, ele deve sim se restabelecer. Eu acredito que ele deve recomeçar. Porque se esse pastor, ele tem o amor pela obra, ele tem o desejo de fazer a obra, ele deve sim buscar forças em Deus para que ele possa recomeçar. As consequências, elas são inevitáveis. O julgamento, o apontamento das pessoas, isso de fato vai acontecer. Pastor Edmar. E de fato, já que o pastor, ele foi alguém que um dia teve um encontro com Cristo, um dia ele recebeu a chamada, né, a vocação pastoral, e isto é algo que ninguém imprime no coração, senão o Espírito Santo, né? A ponto da pessoa se tornar meio que masoquista, né? Ele continua sofrendo por amor a Jesus, né? Pelo ministério que ele recebeu, mas ele continua
fazendo o trabalho por amor realmente a Deus. E no infortúnio, né, que é o caso aqui do divórcio, e isso é curioso, que o divórcio, me permita aqui abrir um parênteses aqui, o nosso país, ele hoje vive quase que uma pandemia, tá? Neste ano, né, ou seja, a pesquisa aponta que de cerca de 900 mil casamentos que ocorreram do ano passado para cá, ou seja, 420 mil se divorciaram. Caramba. Isso oficialmente? Oficialmente. Fora os, né? Exatamente. Isso é o que apresenta na verdade, a pesquisa do registro civil. Tá? É assustador realmente, viu? Ou seja, um casamento permanece e o outro se desfaz. Então, é assustador. E no meio evangélico, como é que anda essa situação? E aí, infelizmente, atinge alguns pastores, né? Acho que não é o mesmo percentual, mas é alto também. Né? É alto. Esse percentual no meio evangélico é de cerca de 25%, ou seja, 1/4 dos casamentos se dissolve. É preocupante realmente essa situação. Viu? E como já dissemos, então, alguns pastores, infelizmente, às vezes são levados, né, por essa corrente do mal realmente. E por quê? Muitos casos pela banalização do casamento. Né? Não, o casamento é algo que, se não deve permanecer. Houve uma incompatibilidade de gênero, né? Que é algo que tá na moda. Exatamente. Eu não gostei do que você falou, então tchau. E pasme, os senhores e os ouvintes, que já há uma tendência, já há uma discussão de autorizar os cartórios a fazer casamento até mesmo de forma unilateral. Os divórcios. Divórcio de forma unilateral. Saiu agora, né? Então já está essa discussão aí, ou seja, digamos que a esposa não está de acordo com o esposo, ela vai sozinha no cartório, né? E lá ela já pede para separar. Seria algo meio parecido com, por exemplo, um registro de ocorrência, né? Você vai lá e registra e o outro depois se explique. Então é uma situação preocupante realmente, viu? E aí a tendência, inclusive, de fazer isso sem que haja necessidade da presença do advogado, porque hoje é preciso, é necessário, é obrigatório ainda a presença do advogado no casamento, no divórcio, seja ele judicial ou extrajudicial. Mas há essa tendência exatamente de banalizar de uma vez por toda. É muito preocupante, porque a igreja está nesse mundo e ela está sujeita realmente a absolver. Então, mas aí vamos lá. A gente tá falando assim, o pastor pode divorciar e continuar pastoreando? Claro que de forma invisível nessa pergunta tá dizendo assim, ele se divorciou, mas ele não tem a culpa. Então, vamos pensar que ele foi uma vítima de um adultério, por exemplo, isso acontece. E nesse caso, até quando ele é vítima, o senhor entende que ele também não pode pastorear, porque a mulher foi embora com outro, por exemplo. Não tem volta, ela não quer voltar mais. Eu já tratei casos assim, o senhor também já deve ter conhecido e tal. Sim. Nesse caso, então ele para o seu ministério. Até para o bem da própria igreja, aqui nós vamos colocar questões práticas, né? Para o bem da própria igreja, convém que esse pastor, ele se afaste. Eu já coloquei, ainda que temporariamente, tá? Porque ele vai ter uma dificuldade muito grande para conduzir a igreja nesse primeiro momento. Ou seja, porque aí vai vir uma série de questionamentos, como já dito, e aí quando nós olhamos para a normatização de Paulo, que é Timóteo ali na sua segunda carta, aliás, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai destacar vários aspectos importantes a esse respeito, tá? Da pessoa que está no pastorado, né? Ainda que ele está aqui orientando para aqueles que iriam iniciar o pastorado. Mas aqui nós aplicando os que já estão no pastorado, tá? Dentre essas situações aqui que o apóstolo Paulo destaca, nós vamos observar uma delas na condição de exemplo. Mesmo não sendo ele culpado, alguém vai encontrar alguma forma de culpá-lo, tá? Ele foi traído porque ele não deu assistência, ele foi traído bem que ele merecia, porque ele dedicou o tempo todo à igreja, enfim, né? E isso vai trazer um desgaste emocional, uma desestrutura
para esse pastor que vai aumentar muito o seu sofrimento? Pastor Luciano. Antes de eu tratar essa questão, eu estava aqui meditando acerca do chamado desse homem. Porque nós estamos falando de um pastor, hipoteticamente falando, que ele é vítima de uma situação de adultério, e esse pastor tem um chamado. Esse pastor foi chamado por Deus. E ele tem, como está lá em Jeremias, capítulo de número 20, quando ele fala que ele tentava parar, mas ele não conseguia parar, né? Ele tem um chamado muito forte. E isso acontece. Um pastor, às vezes, ele está dentro da obra de Deus, exercendo o seu chamado, fazendo com amor, com paixão, e de repente acontece isso. A esposa fala, não quero mais, e vai embora. De repente arruma uma outra pessoa e vai embora. E esse chamado, como é que fica? E essa capacitação que Deus deu para essa pessoa. E esta unção e esse desejo da pessoa fazer a obra. Então imagine só um pastor no auge do seu ministério, um pastor com seus 30 anos, com seus 40 anos, de repente ele tem que parar o seu ministério, porque a esposa escolheu ir embora. Então eu não vejo, até biblicamente, algum respaldo para nós falarmos que esse pastor deve abandonar o ministério por conta de uma situação como essa. As questões que Paulo coloca, e o pastor usa esse aspecto, pelo que eu percebo, para se tratar no esquema de modelo, que o pastor é um modelo, e de fato o pastor é modelo. Mas e quando se aplica, por exemplo, na educação dos filhos? Quantos pastores que hoje fazem o ministério e os seus filhos estão fora? E não é que simplesmente estão fora, estão lá totalmente contrários aos ensinamentos desse pastor. Esse pastor deve continuar apesar disso? Porque também é uma falta. Também ele não está sendo modelo, digamos assim. E ele para também, porque o filho ou a filha se desviou. Nós temos vários exemplos no Brasil de pastores de renome que estão enfrentando esse dilema. De fato, aliás... À vontade. De fato, pastor Luciano, vamos encontrar aí vários aspectos realmente que deve ser considerado, mas aqui difere um pouco em relação à vida conjugal e em relação aos filhos. Aqui a gente pode voltar lá no Antigo Testamento e lembrar um sacerdote Eli, do próprio Samuel, né? Ou seja, a situação realmente que a chamada, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que o dom de Deus é sem arrependimento, né? Então ele deu esse dom. Mas o apóstolo Paulo fala que para ser obreiro tem que ter os filhos de sujeição, criar bem a sua casa, cuidar, senão você não tem cuidado da sua casa e tal. Então negligenciar isso também é um problema, não? É um problema também, exatamente nesse contexto aqui, né, que nós estamos tratando, vem exatamente a questão da governança da família, né? Então, quando nós olhamos para essa situação aqui em relação à esposa, tá? Porque nós vamos ter aqui em relação aos filhos um problema de desobediência, né? Que os filhos se distanciam realmente do Senhor, e nisso tem uma artimanha maligna que é para tentar realmente diminuir a atividade produtiva do pastor. Quando trata da vida conjugal, aí não é só uma questão de reduzir a produtividade espiritual do pastor. Aí afeta diretamente a questão emocional, tá? Psicológica, a estrutura desse pastor. Ali, é como se tivesse realmente, moralmente, tivesse alguém puxado o tapete dele, né? No caso aqui da infidelidade, ou não. Que puxou mesmo, porque foi a esposa dele. Mas aí, além dele ser penalizado dessa vez, ainda é a segunda agora. E aí, no segundo momento, que seria até, no caso do afastamento aqui que eu coloquei, isso não seria, não deveria ser visto como uma punição, mas como uma proteção para esse pastor. Tá? Ou seja, ele não vai interromper o ministério, ele não vai abandonar o chamado que ele tem do Senhor. Pelo contrário, tá? Ele vai ser protegido, tá? Eu não vou estar à frente esses ataques, ou seja, alguém agora vai ter tempo de fazer uma análise, de entender que ele não é o culpado, que não foi ele que provocou tal mal, ele está sofrendo por algo que ele não causou, pelo menos em tese. Tá? E nesse período, quem sabe, ele seja ajudado, seja restaurado e dê continuidade ao seu ministério. Tá? Então, é nesse sentido que eu estou apresentando. Não seria uma questão de punição, tá? Pastor,
você divorciou, o seu ministério morreu, acabou. Não, porque o chamado Deus colocou no coração e ele alimenta esse chamado. Talvez ele vai ficar temporariamente, mas Deus pode realmente criar um meio, dar condição para ele se restabelecer e dar prosseguimento ao chamado. Porque quem ganha com isso é o reino dos céus. Você também pode mandar a sua opinião. E aí, o pastor que divorciou-se pode continuar com o seu ministério pastoral, pastoreando a igreja, pregando a palavra, sendo exemplo dos fiéis e tal, mesmo tendo sofrido esse revés aí na vida conjugal, ou não? Manda sua opinião para cá em áudio, 984849988. Daqui a pouquinho a gente vai colocar a sua opinião aqui ao vivo, você vai entrar nesse debate também. Pastor Luciano. Essa questão ela é muito problemática, né? Porque a gente começa a pensar nesses textos que Paulo ele exorta que o líder, no caso o pastor, o bispo, seja de fato irrepreensível, ele coloca no mesmo patamar. Tanto que ele seja um bom marido, um bom esposo, de uma só mulher, como também ele coloca essa questão da relação com os filhos, que é algo necessário. Então, olhando dessa maneira, se o pastor ele deixa de estar apto, a partir do momento também que ele passa por essas situações com seus filhos, ele também deixa de estar apto. E eu não penso dessa maneira. Eu acredito que esse pastor, ele tem um desafio, ele tem uma dificuldade, ele tem um problema grande para lidar e ele precisa buscar em Deus mecanismos para conseguir lidar com isso. Divórcio não é fácil para ninguém, quanto mais para um pastor que está na frente de uma igreja, que é exposto, que já existe uma luta, eu acredito que existe uma luta espiritual, um confronto espiritual para paralisar o chamado desse pastor. E parece que uma vez que ele passa ele sendo vítima, nós estamos falando de um pastor vítima, ele sendo vítima, ele, além de perder o seu casamento, ele deve perder o seu ministério? Não, no meu ponto de vista não. Deve buscar forças em Deus para prosseguir. Bom, eu volto aqui com o pastor Edmar. Quanto à questão, não seria a perda do ministério? Não, fique à vontade. Eu vou falar aqui uma coisa que eu quero falar, que é o seguinte. Eu conheço um líder, por exemplo, que é um líder de uma igreja gigantesca. Eu não quero aqui entrar no nome, tal, não é minha parte que expor. E ele foi traído pela esposa e tal, entregou a igreja e o pastor tirou ele da frente do trabalho. Na verdade, ele foi lá, conversou e tal, o pastor tirou ele da frente do trabalho. Mas ele se reconciliou com a esposa e tal. No outro ano, voltou a dirigir a igreja. A esposa traiu novamente. Aí ele entregou novamente o trabalho e tal, e a esposa não quis voltar. Vamos continuar, tal. A esposa não quis voltar. E depois dessa situação, o pastor líder falou: você não pode mais dirigir a igreja. Ele ficou no banco, sentado durante um tempo e inquieto, querendo pregar, começou a pregar na rua, começou a pregar na praça, começou tal. E um dia o pastor falou para ele: você é divorciado, você não pode ficar pregando, tal, não sei o quê. Ele falou: mas eu não sou culpado. Então, mas você não pode, porque essa história do exemplo, tal, não sei o quê. E aí o pastor falou assim: por que você não faz o seguinte? Sai da igreja e abre uma igreja, então. E abre uma igreja. Ele abriu uma igreja. Hoje essa igreja é a maior igreja do estado onde ele mora. Isso é lá no Nordeste do Brasil. Nós estamos falando de, 10, 15 mil pessoas no culto. E teve... está desenvolvendo aí, eu não sei quantas igrejas tem agora, faz um tempo que eu não vou lá, mas, 100 e tantas congregações, uma igreja gigantesca. O que você pensa sobre isso, pastor Luciano? Para mim, pastor, eu entendo, sinceramente, eu entendo perfeitamente uma situação como essa. A partir do momento que nós temos o livre-arbítrio, inclusive nós que somos casados, nós temos o livre-arbítrio. Então, se a esposa, ela tentou uma vez, depois não quis mais, e o pastor tentou e lutou pelo casamento, ele fez o que estava, pastor César, ao alcance dele.
Ele lutou, ele batalhou pelo seu casamento, ele não desistiu no primeiro momento. Então, pelo aquilo que o pastor está falando, ele foi alguém que lutou, que insistiu, mas chegou um determinado momento que a esposa, ela não quis. E aí? E o chamado na vida desse pastor? Será que esse chamado, então, foi tirado da parte de Deus? Eu não acredito que isso tenha acontecido. É tão verdade que ele está aí, dando frutos. Se uma árvore é conhecida pelo fruto, olha os frutos que esse pastor tem dado, que ele tem desenvolvido. É claro que os homens vão julgar. É claro que o ambiente religioso, em muitos momentos, ele se torna um ambiente tóxico, onde as pessoas julgam, onde as pessoas têm essa capacidade de julgar, de condenar. Mas, do meu ponto de vista, esse pastor, ele não está fora da vontade do Senhor. Até porque ele lutou pelo seu casamento, mas, infelizmente, ele não foi o único responsável. Tem uma outra pessoa e a outra pessoa não quis. E a sua opinião? Manda pra cá, 984849988, manda seu áudio, a gente coloca aqui. Vira e a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. A Faculdade Teológica Bethesda, neste momento, está abrindo 10 vagas no projeto chamado Teologia Fácil, um curso de teologia que vai muito além dos cursos tradicionais. O curso Teologia Fácil é esse material que está aqui nas minhas mãos, é um material de tamanho grande, eu não sei exatamente quantas páginas, mas sei lá, umas 500 e poucas páginas. Esse material aqui, ele foi desenvolvido, nós temos outros projetos de formação teológica, né? Mas esse curso chama Teologia Fácil porque ele visa ensinar teologia, é um curso livre, para você que não tem o 3º grau, não tem o 2º grau completo, para você que ama a palavra de Deus e quer se aprofundar nos assuntos teológicos, mas você não quer aqueles assuntos, nomes complexos, nomes complicados, né? Então, ramartiologia, não sei o que lá. Então, veja, na FTB nós temos os cursos, o curso de formação em teologia de carreira, fundamental, intermediário, avançado, como você sabe. Mas aqui no Teologia Fácil, dá uma olhada aqui, são 14 disciplinas e os nomes, até os nomes da própria disciplina, são apresentados de forma mais simples. Eu estou falando, por exemplo, ao invés de teontologia, o tema é quem é Deus? Ao invés de ramartiologia, é o que é o pecado, por exemplo. Ao invés de soteriologia, o que é a salvação. Então, eu estou mostrando aqui para vocês um pouquinho do sumário, né, do índice do curso Teologia Fácil. Ao invés de, eclesiologia, né? O tema é igreja e ministério. É um curso com uma diagramação diferente, os exercícios são mais simples, a linguagem é completamente diferente, é um curso com uma elaboração, né? Como que eu vou dizer aqui? Uma diagramação, né? Também muito diferente, mais completa, com vários temas aí colocados aqui em perspectiva para você. E
você que está ouvindo o programa vai receber aqui uma proposta. Nós vamos abrir hoje 10 vagas no curso Teologia Fácil com uma mensalidade de R$80. O curso dura 1 ano, mas você paga só a metade. Então são 6 parcelas só. Então presta atenção, o curso dura 1 ano. A mensalidade é só 80, dura 1 ano. Então 12 vezes 80. Esquece os 12, metade deixa com a gente, você paga só 6 vezes, 6 parcelas de 80. Não tem taxa de matrícula, a matrícula é de graça. Não tem que comprar material didático. O material didático, esse aqui, chega na sua casa pelo correio. Tá? Esse material aqui chega na sua casa pelo correio. Esse curso te oferece 14 disciplinas. Esse curso te oferece plantão tira dúvidas, você chama pelo WhatsApp ou pelo telefone e fala com o seu professor. Esse curso te oferece aplicação pessoal, isso é muito legal. Quando termina uma disciplina, qualquer uma das disciplinas aqui, tem um projeto chamado aplicação pessoal. Então tem exercício de reforço e aplicação pessoal. Por exemplo, aqui no termo o que é a Bíblia, né, a matéria seria bibliologia, tem uma aplicação pessoal. Muitos se envergonham da Bíblia. Como cristãos genuínos, nós não podemos ter vergonha. Em nossos dias, a maioria dos cristãos não lê e nem conhece a Bíblia. Como você pode ser exemplo nessa área? Leia mais a sua Bíblia. Conhecer a palavra de Deus é indispensável àqueles que querem ser usados por Deus. Reflita em Romanos capítulo 1, versículo 16. Ande com a Bíblia sempre nas suas mãos, principalmente no seu coração, e descreva a sensação da leitura bíblica. Aí você tem aqui uma aplicação pessoal para cada matéria, né? Sei lá, veio outra matéria aqui. Aplicação pessoal, deixa eu ver aqui. Leia Romanos 12, responda como tem sido o seu testemunho a respeito da internet. Nos dias atuais, as redes sociais estão estragando relacionamentos pessoais e como cristão você é convocado ou convocada a caminhar na contramão dessa realidade. Faça um desafio de jejum de redes sociais, separe um tempo de qualidade para buscar mais a Deus e leve essa ideia também ao seu grupo de estudos. Olha que interessante. Onde você vê isso no curso de teologia? Então é muito mais... Esse curso chama Teologia Fácil. Ele é um curso de teologia para qualquer pessoa. Ele foi pensado para quem tem, sei lá, mais de 50 anos, não teve oportunidade de se formar, mais de 40 anos não teve oportunidade de se formar. E você vai aprender teologia na FTB com esse curso aqui, pagando só R$80. Seriam 12 mensalidades, né? A metade está de graça e você paga só 6 parcelas. Então, se você pode investir R$80, repito, se você ama capacitação, se você nunca se formou, e você pode investir R$80 no seu projeto de vida. A FTB tem outros cursos que custam mais. A FTB tem curso de pós-graduação com reconhecimento do MEC. Mas não é para esse grupo que eu estou falando agora. Agora eu estou falando para você, irmão. Para você, irmã. Que quer ter uma formação livre e que não pôde fazer isso durante a vida. Mas que agora, ouvindo os debates, os programas... sendo despertado pelo Senhor para buscar mais profundidade, ser um obreiro de valor na casa de Deus. Então você quer uma capacitação. Eu indico para você o curso Teologia Fácil. Esse material didático vai chegar aí na sua casa. Tem um vídeo aí, Rafa, do material? Esse material didático vai chegar aí na sua casa, é esse que eu estou segurando aqui na minha mão. Ele tem 14 disciplinas, 2 especializações, uma delas é vida contemporânea e a outra delas é na área da santificação. Então não é só um curso de teologia, tá certo? Cada matéria termina com aplicação pessoal. Tudo bem, eu aprendi teologia, agora como é que eu aplico isso que eu aprendi na minha vida? Entendeu? Cada matéria termina com uma aplicação pessoal, tem videoaulas, tem plantão tira dúvidas. E agora se liga o que os 10 primeiros matriculados ganham. Já estão ganhando 50%. Estuda 12 meses, paga 6. Essas 6 você paga no cartão, 6 de 80, sem juros, tá? Os 10 primeiros inscritos vão ganhar 2 presentes. Primeiro presente, o meu livro Conversas Profundas, volume 2, é um livro novo que chegou e você vai ter, eu não lembro quantas páginas tem esse livro, mas não é muito, 200 e poucas páginas, 200 e poucas páginas. Esse livro vai chegar aí na sua casa junto com o material didático do curso Teologia Fácil da FTB.
Então eu não lembro quanto custa, acho que R$60, R$70, não sei, você recebe de presente. Então vai chegar esses 2 materiais aqui na sua casa, se você for um dos 10 primeiros a se matricular. Mas calma, você ainda vai ganhar acesso ao projeto Férias com Teologia volume 1. Lá tem 5 cursos, Cristologia, Bibliologia, Antropologia, Teontologia, Apologética, e vai te dar mais capacitação ainda. Esse material, esse Férias com Teologia tem o curso, as videoaulas, o módulo e o material didático totalmente disponível para você, tá? Então tem Férias com Teologia de graça e tem o livro Conversas Profundas, o novo, o volume 2, também de graça. Isso eu consigo fazer para os 10 mais rápidos. Para isso, você precisa me chamar no WhatsApp 0 operadora 11 São Paulo 9 7511 3385 7511 3385, ou você clica no link que aparece para quem está no YouTube. Você clica no link que aparece ou na descrição do vídeo ou no chat aqui agora, tem lá um chat, chame agora, clica lá e aí você fala direto com a nossa equipe e já pede o seu material didático, já pede o seu curso. O projeto é o seguinte: se você pode investir R$80, gente, no seu chamado, no seu ministério, são 6 parcelas, você vai estudar 1 ano, paga só a metade do ano, paga só 6 meses. Esse curso tem 2 semestres, você paga 1, o outro deixa comigo, não tem que pagar mais nada. Paga 6 mensalidades e só, não paga mais nada, tá certo? O livro Conversas Profundas é por minha conta para os 10 primeiros, e o projeto Férias com Teologia, com 5 outros projetos lá dentro, com material didático, com tudo, também é de graça, você não tem que pagar nada. Se você quer se inscrever, escreve eu quero aí no chat, ou chama direto, clica no link, ou chama direto no WhatsApp 9 7511 3385. 9 7511 3385, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates. E aí, o pastor pode se divorciar e continuar pastoreando a igreja ou não? O pastor Edmar defende que não. Se ele estiver na condição de divorciado, o pastor Luciano Scala defende que sim, levando em conta que a gente está falando de um pastor que foi divorciado biblicamente, né? A esposa caiu em adultério, por exemplo, e tal. Vamos saber o que pensa o ouvinte? E aí, Rafa, pode soltar, por favor, a opinião dos ouvintes, pelo menos uns 2, para a gente começar aqui. Bom dia, pastores. Pensando nessa situação de um pastor que, no caso, foi traído e deixado por sua esposa, ele se afastar do seu ministério não seria um duplo castigo, já que ele está sofrendo com o divórcio e ele ainda ter que se afastar do seu ministério pastoral? Não seria um duplo castigo? Pai do Senhor, meu nome é Cida, eu sou da Assembleia de Deus e a minha opinião é que não, eu acho que não tem que continuar pastoreando não, porque se ele não foi capaz de cuidar da família dele, que é um ser também muito importante, será que ele é capaz, tem capacidade de cuidar da igreja, das ovelhas? Então, na minha opinião, é não. Bom, vamos voltar aqui. Pastor Edmar Ribeiro, o senhor está com a palavra. Aqui para corroborar aí com o nosso ouvinte, quando ele pergunta se não é uma dupla punição para o pastor. No primeiro momento até parece ser. Parece ser de fato aí que ele está sendo punido 2 vezes. Tá? E
pior ainda, por um crime que ele não cometeu. Mas não é esta a intenção aqui que eu tenho falado aqui da questão do afastamento. Não seria exatamente nesse sentido de puni-lo, tá? Mas pelo contrário, proteger. E você vai perguntar como é que nós vamos proteger alguém tirando dele a oportunidade de continuar ali fazendo o trabalho. Veja que a igreja, como ela está inserida no contexto social, ela é composta de integrantes das mais diversas mentalidades no que diz respeito à vida do pastor. E quando nós olhamos aqui para o que Paulo diz, ele faz questão de nos dizer aí na sua carta a Timóteo, que já fiz menção, a sua segunda carta, que convém que ele tenha bom testemunho dos que estão de fora. E aí você vai observar, tá? Que ele tenha bom testemunho dos que estão de fora. É isso mesmo, mas foi ele que, de fato, aqui praticou a promiscuidade? Não foi. Mas, infelizmente, respinga nele, né? Porque ele é o chefe da família, ele é o líder espiritual. Na linguagem popular, ele está na vitrine. É ele que tem a responsabilidade de ensinar o povo, de conduzir o povo, de aconselhar o povo. É ele que tem esta missão. Mas aí a mulher comete um pecado e ele não pode mais ensinar ninguém? Nesse primeiro momento, o que acontece? Estou falando do contexto social. Como a sociedade vai avaliar essa situação do pastor nesse momento? Tá, ele tem a missão de ensinar, de cuidar do povo, e ele não conseguiu cuidar da sua casa, da sua esposa, né? E isso aí causa exatamente um certo desconforto. Não é a questão de pecado do pastor, tá? Mas é a questão, por exemplo, como estão vendo, como os de fora estão avaliando, que é a questão da reputação. Ainda que quando a gente toma isso ao pé da letra, tá, nós vamos observar que o que deve prevalecer é o caráter, tá? É aquilo que a pessoa é e não aquilo que dizem. Mas nesse caso aqui, nós podemos observar também o outro contexto. Se alguém provoca ou alguém leva alguém se escandalizar, também é um outro problema. Então veja como a situação é delicada, né? Então como tratar realmente dessa questão, ajudar esse pastor, tá, a se restabelecer sem matar o seu chamado, né? Porque o chamado, eu já disse antes aqui, que é um dom de Deus e não tem arrependimento. Deus deu o chamado, ele pode estar exercendo ou não, mas a chama está viva no seu coração, né? O desejo de exercer o seu ministério. Então, é realmente um assunto delicado e que cada caso deve ser tratado à luz da sua realidade, né? Não dá para fazer assim uma apresentação panorâmica como uma regra e aplicar ao todo, mas cada situação deve ser tratada à luz do seu próprio caso. Pastor Luciano. Então, um dos ouvintes aqui, o primeiro ouvinte, eu não anotei o nome dele, mas ele comentou que seria como um duplo castigo. Então, imaginando um pastor que foi vítima de uma situação como essa, está sujeito, como qualquer outro homem, está sujeito. Agora, esse pastor, ele foi vítima. Vamos colocar na situação que esse pastor é alguém que vive integralmente na obra, que tem a sua vida dedicada à obra. Então, ele deixa de fazer o chamado, ele deixa de exercer o seu chamado, ele deixa de cumprir o chamado de Deus na sua vida, porque a sua esposa falhou na sua conduta. Então, isso, no meu ponto de vista, a fala do ouvinte foi muito assertiva. É um duplo castigo. Não tem como nós olharmos para esse pastor e punirmos ele também, tirando ele de exercer o seu chamado e até da sua sobrevivência, porque ele é um pastor que vive disso. Então, isso para mim é muito complicado. Então, se nós formos considerar essa questão do casamento, nós também devemos considerar a questão familiar, a questão da relação com os filhos. Porque se esse pastor é considerado falho porque a sua esposa falhou na sua conduta, os seus filhos falharem também é responsabilidade dele. Então, da mesma maneira, ele também deveria ser tirado. Coisa que também eu não concordo. Eu acho que o pastor ele deve ensinar os seus filhos, ele deve conduzir bem o seu casamento, porém, ele não tem o controle sobre todas as circunstâncias. Ele sendo vítima, pastores, de um adultério, por exemplo, ele deve continuar o seu chamado e deve buscar forças em Deus para que ele possa prosseguir, independente da opinião das pessoas. Pastor Edmar. Vai haver alguma situação que o pastor, ele
eu conheci um caso, tá, de um pastor que passou por essa situação. O que aconteceu? A igreja dele não deixou de mantê-lo. Mas o que ele fez? Ele se afastou da direção da igreja por um período de tempo, até que a situação fosse resolvida, e a igreja continuou mantendo, né? Porque se a igreja, numa situação dessa, e o pastor ele é de tempo integral, tá? E a igreja vier, de fato, abandoná-lo, então ela está fugindo também do seu compromisso de mantenedora daquele que vive integralmente pela obra, tá? Então, quando nós tomamos o contexto atual, olhando para a realidade, tá, é preciso observar aí o que, de fato, a igreja, a posição da igreja em relação ao cuidado dessa pessoa que foi vítima. Todavia, esta pessoa que foi vítima, ela, usando do bom senso, ela mesma vai preferir se afastar do exercício da sua liderança principal, tá? Pelo menos temporariamente, até que ela se restabeleça, porque ela terá dificuldade como pessoa. O pastor, sem dúvida, ele, por mais que ele esforce, por mais que seja um homem de Deus, ele vai ter grande dificuldade, e isso vai implicar, inclusive, no desenvolvimento espiritual dos seus liderados. Então, aqui é uma questão até de bom senso, ele refletir a esse respeito. Ele não vai abandonar o chamado vai permanecer lá. Como homem de Deus, Deus, sem dúvida, irá restabelecê-lo, e ele vai continuar produzindo frutos para o reino de Deus. Pastor Edmar, não seria... porque assim, estamos entendendo que o pastor é uma parte inocente. E aí o que os ouvintes estão dizendo mas aí ele fica penalizado duas vezes. Uma porque perdeu o casamento, outra porque perdeu o ministério. Mesmo que a igreja mantenha ele financeiramente, que é um outro problema também, não sei qual igreja vai querer, né? Eu imagino que o cara tem um pastor que não o cara tem 35 anos, a igreja tem que manter até quando, né? Como é que fica essa questão? Eu até acredito que nessa situação o pastor tem que sei lá, se afastar, tirar uma licença, se cuidar, porque imagino, enfrentar um divórcio não deve ser fácil, né? Se cuidar, enfim e tal, mas não, eu pessoalmente não acho que ele está inapto, né, para exercer o ministério. Mas levando em conta essa questão, não seria por conta da igreja, mas não seria a hora da igreja crescer e falar assim, a gente também enfrenta isso aqui, então ou é melhor, parece que essa proteção da igreja não fica infantilizando a igreja? Porque é interessante que tem duas questões aí a serem consideradas. Se esse pastor, ele é o titular, né, ele é o presidente da organização, pode ficar certo que a forma que vai ser encarada a situação é uma. Se ele é um pastor que ele está, vamos dizer, subordinado a uma outra liderança, os olhares serão diferentes, né? Em que sentido? Porque, por exemplo, se você é o titular primeiro, pode ficar certo que vai ter alguém querendo, aqui na linguagem popular, a sua cadeira. Tá? E então alguém vai tentar dificultar ao máximo. E aí a questão, por exemplo, da igreja, qual é a estrutura da igreja para suportar essa situação? Tá? Se ele é um pastor liderado, tá? Ele vai ter alguém que vai estar ali cuidando, administrando aquela situação. Então, você, diante disso, a questão, por exemplo, de uma licença, tá? Eu vou tirar uma licença, né, por tantos dias, tantos meses, porque eu preciso resolver a questão pessoal. Emocional, eu preciso cuidar. Ele tem alguém ali à altura para conduzir, para apaziguar e etc. a situação. Se ele tomar essas medidas, sem dúvida, ele vai superar essa situação em um período bem menor. Bom, infelizmente nosso tempo é muito curto. Eu quero agradecer o pastor Luciano, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria que o senhor também divulgasse suas redes sociais, quem quiser fazer contato com o irmão. Pastor César, obrigado pelo convite, obrigado pastor Edmar, obrigado toda a rádio, produção da rádio, obrigado você que permaneceu conosco. É um tema difícil, é um tema que nós precisaríamos de bastante tempo para nós dialogarmos, pensarmos nas hipóteses, mas é uma realidade que a igreja tem enfrentado.
Eu acredito que o pastor, como humano, como qualquer outra pessoa, está sujeito a passar por isso, e a igreja deve acolher e apoiar esse pastor. Muito bem, para falar comigo, pastor, pode entrar em contato através das minhas redes sociais, inclusive no Instagram, que é bem fácil, Luciana Scala. Quem está assistindo está aparecendo aqui na tela, Luciana Scala. Sou responsável por alguns projetos. Posso falar, pastor, dos projetos? Nós temos atendido pessoas em situação de rua aqui na capital de São Paulo. Ajudamos crianças que estão na África, 200 crianças em Moçambique. Temos também um trabalho com dependentes químicos, uma casa de recuperação. Se você pode nos apoiar, pode nos ajudar financeiramente, o Pix do projeto já está aparecendo aqui na tela. É o 17 668 756 0001-6. Vai aparecer em nome do Instituto Viver na Bênção. E se você precisa de apoio com dependência química, Instagram Luciana Scala ou pelo meu WhatsApp 011 São Paulo 96424-2661. Que Deus abençoe todos. Pastor Edmar, muito obrigado. Também gostaria que o senhor deixasse suas redes sociais também aqui. Você pode nos acompanhar no Instagram, @Dr Edmar Ribeiro, tá? E no Facebook também, Dr Edmar Ribeiro. E se quiser algumas informações sobre a nossa atividade advocatícia, pode acessar o site Advocacia Edmar Ribeiro. Lá você vai encontrar vários artigos jurídicos, várias informações importantes que poderão lhe auxiliar. Bom, eu quero dar boas-vindas aqui ao projeto Hebraico Fácil. Teologia Fácil, são 10 vagas. Uma delas é da Vânia Ladislau Alves. Parabéns, Vânia, Deus abençoe, bem-vinda. Valdique Dionísio de Lima, também bem-vindo. Reginaldo Damasceno de Jesus, bem-vindo. Anderson da Silva Moreira, bem-vindo. Denise da Silva Varelo Oliveira, bem-vinda. Juarez Lira, também bem-vindo, Deus abençoe. Nesse momento ainda temos, acho que 2 ou 3 vagas ainda pendentes. Se você quer participar do projeto Teologia Fácil, o curso de teologia que você paga só 6 parcelas e o valor é só R$80. O material didático chega na sua casa. Você ganha de presente o livro Conversas Profundas e também o projeto Férias com Teologia. Tudo isso por R$80. Você paga 6 mensalidades de 80 e se forma em teologia com a gente no projeto Teologia Fácil. Só chamar, o WhatsApp está aqui no vídeo, ou chama direto pelo 97511-3385. Ainda tem uma vaga disponível para você. Eu fico por aqui, amanhã tem mais e logo mais à tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical.